Olá, meus amores, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês. Começo essa aula hoje desejando que as coisas estejam sob controle na vida e na família de vocês. Se por algum acaso vocês receberam alguma notícia ruim, eu queria dizer que eu tô aqui, que eu tô com saudade e que infelizmente não posso abraçá-los, mas em breve eu espero que estejamos juntos, né? Deus está no controle de todas as coisas e vai passar, tudo isso vai passar. Eu tô realmente com saudade de vocês. Nós não temos vivido dias fáceis, né? A gente tem vivido dias difíceis, com muitas notícias ruins, coisas que nos deixam abalados, né? Nos entristecem, nos deixam com medo, mas não fiquem assim, não deixem se levar por essas notícias ruins. Vocês têm família, vocês estão bem, vocês estão guardados e isso é o que mais importa no momento, tá bom? Eu tô aqui aguardando vocês, aguardando o dia da nossa volta e com muita esperança no coração de que tudo isso vai acabar em breve, tá? Hoje a gente vai concluir o livro e a gente vai falar sobre os verbos modais, modal verb, na página 194. Os modal verbs, eles são os verbos modais que modificam o verbo principal, o sentido da frase. Eles não têm variação, eles aparecem da mesma forma, eles não têm passado, não têm presente, eles não mudam a forma de escrever. Então, eles só estão ali para modificar o sentido da frase. E é isso que eu quero que vocês entendam, que os modal verbs, eles modificam o sentido das frases. Nós temos aí should I stay or should I go? Or should I go? É uma música, né? Should I stay or should I go? Quem já ouviu? Então, essa música, os verbos que aparecem nessa música, should, ele é um modal verb. E embaixo nós temos outra música, It Must Be Love. Essa eu não conheço. It must be... essa daí eu não conheço, não. Se alguém conhece, por favor, me apresente. Os verbos em destaque nos trechos das músicas must e should, eles são modal verbs. Observe alguns deles. Então, olha só. Aí nós temos uma lista de 5 verbos modais. Então, eles são utilizados em diferentes situações. Eles não substituem o verbo principal de uma frase. Eles só estão ali para modificar o sentido da frase. Então, o primeiro verbo que a gente vai ver aí, o primeiro modal verb, é o should, tá? O should, ele é usado para sugestões, para conselhos e para recomendações. Exemplo. I think you should find a new job. Eu acho que você deveria procurar um novo emprego. Os modal verbs, eles não têm uma tradução específica, tá? Então, o sentido, I think you should find a new job. Eu acho que você deveria procurar um novo emprego. Embaixo. I have a test tomorrow. Amanhã eu tenho uma prova. You should study more today. Você deve estudar mais hoje. Você deveria estudar mais hoje. Então, é como se fosse um conselho, uma sugestão, uma recomendação. O próximo verbo é o must. O must, ele é usado para expressar necessidade, proibição, quando a frase é negativa, e uma dedução, tá? Então, quando existe uma dedução lógica de algo que aconteceu, a gente usa o must. É aquele famoso 50%, 50%. Por exemplo, eu apareci com um anel no dedo. Ou eu comprei o anel e coloquei,
ou eu estou num relacionamento. Então, vocês podem pensar, she must have engaged. Ela provavelmente está num relacionamento. Ou não. Então, é uma dedução lógica. Ela tá com o anel do dedo. Poxa, parece que ela tá num relacionamento? Sim, mas pode ser que não, tá? Então, é numa dedução. E o must, cadê? Me perdi. Uma dedução. Aí, nos exemplos. Look at the sign. Olha o sinal. You must turn left. Você deve virar à esquerda. Então, olha o sinal. Você deve virar à esquerda. O sinal tá falando que você deve virar à esquerda. Mas se você não quiser virar, você não vira. Porém, é uma recomendação do sinal. Do sinal. You must keep secret from what I told you. Você deve manter segredo do que eu te falei. Então, aí, must, você deve manter segredo. I must do my homework. Eu preciso fazer meu dever de casa. You mustn't park here. Você não pode estacionar aqui. Então, o mustn't, na negativa, ele só é usado no caso de proibição. May I talk to Anne, please? Posso falar com a Ana, por favor? I'm sorry. You must have the wrong number. Você pode ter o número errado. Você deve ter o número errado. There is no Anne here. Não tem nenhuma Ana aqui. Então, ela pode ter errado o número ou não, mas não tem nenhuma Ana lá. Have to. Have to também é um modal verb. Ele é usado para necessidade, em frases afirmativas, e falta de necessidade em frases negativas. Exemplo. My husband has to go to a meeting tonight. I have to arrive home early. Meu marido precisa ir no encontro essa noite. Eu preciso, é uma necessidade, eu preciso chegar cedo em casa. I have to arrive home early. Se vocês perceberem, logo após os verbos modais, tem os verbos principais da frase, tá? Então, todos esses verbos, os modais que estão em negrito, se vocês perceberem ao lado, tem um verbo principal da frase, tá? E o modal, ele tá modificando esse sentido. No caso de, pode ser algo normal, mas aí quando a gente usa o modal, ele modifica o sentido, como uma necessidade, uma recomendação, um conselho. Tomorrow is a national holiday. Amanhã é um feriado nacional. We don't have to go to school. Nós não vamos para a escola. A gente não tem necessidade de ir para a escola. O may. O may, ele é usado para fazer pedidos feitos de forma educada, permissões, possibilidades. May I come in? Posso entrar? Bateu na porta. May I come in? Posso entrar? A gente vê isso muito em filmes, né, americanos. May I come in? Posso entrar? Tá? É uma forma educada de se usar o may. Permissão. You may leave now. Você pode se retirar agora. Uma permissão. Possibilidade. Who is calling at this late hour? Quem tá ligando a essa hora? Tá tarde. No idea. Não sei. Mínima ideia. It may be my mother. Deve ser minha mãe. Oh no. Where is my camera? Ué, onde tá a minha câmera? You may have forgotten it at the restaurant. Você deve ter esquecido no restaurante. Então, aí tá falando uma possibilidade, aquele 50% que eu falei também. Embaixo, might. Might, ele é usado para possibilidades, menos de 50% de certeza. Olha a diferença do may pro might. O may, ele é usado quando a gente tem mais certeza. O might é quando a gente tem menos certeza. Where is Mark? Onde está Mark? He might be at the club. Ele deve estar no clube. Oh no. Where is my cell phone? You might have left it at home. Você deve ter esquecido em casa.
Mas assim, é algo que pode ser ou não ser. Joga aquela suposição, né? Probabilidade mínima. Então, os modal verbs, eles são utilizados para modificar o sentido da frase. E é isso que eu quero que vocês identifiquem, tá? A estrutura deles, eles não têm uma variação na escrita e logo depois vem o verbo principal da frase. Na página 195 tem aí um texto que a gente falou na semana passada. E what is homeschooling? Why do parents choose to homeschool? In what regions are homeschools most popular? Então aí tá falando, gente, de algo que a gente está vivendo obrigatoriamente no Brasil, que é o estudo, né? A escola em casa, o estudo dentro de casa, educação dentro de casa. E aqui no Brasil tem uma lei, que é a Lei de Diretrizes de Base, né? Ela fala que o responsável pelo aluno, ele precisa matricular o filho, né, numa escola. Então, é direito, né, de todos os alunos estarem matriculados em escolas. Se isso não acontecer, o pai pode responder legalmente, né, na justiça. É como se fosse um crime, né? Porém, existem casos que, se os pais optarem pelo estudo dentro de casa, né, fora da escola, essa aprendizagem dentro de casa, eles podem recorrer à justiça. Existem vários motivos. Eu quero que vocês leiam esse texto com o dicionário, com o tradutor. Eu quero que vocês peguem a ideia desse texto, porque é importante, tem toda uma história, né? Existem vários fatores que levam aos responsáveis escolherem esse homeschooling, né? Religião, o bullying, estar mais perto dos filhos. Então, alguns pais, eles mesmos ensinam e alguns contratam professores particulares, né? Às vezes não quer que o filho se envolva com outras pessoas, e isso vai aí da cabeça de cada um, né? Da criação da família, ver qual é o sentido que você quer isso. Existem muitos fatores que indicam que os pais, meu filho tem mais aptidão para matemática, então eu vou, dentro da minha casa, instigar mais esse lado dele para matemática e vou esquecer um pouquinho dos outros lados, coisa que na escola ele ia estudar igualmente com todas as matérias, né? Então aí fica a vontade do próprio pai, da própria mãe, do próprio responsável de realizar esses estudos. Tem muitos estudos na internet falando sobre homeschooling e eu acho muito importante. Não sei, a minha opinião, né? Eu acho que a criança, o adolescente, o jovem, ele precisa de socialização, então eu não sei se eu saberia lidar com uma situação de homeschooling, né? Tem que separar o tempo, que é tudo isso que a gente está vivendo hoje. Os pais, eu tenho visto mensagens de pais muito, né, desesperados, que não estão conseguindo dar conta do trabalho home office que ele tem que fazer e de ter que ensinar ao filho, mais dos pequenos. Então, são os mesmos pais que estavam apoiando o homeschooling no Brasil. Então, não sei como é que eles lidariam com isso, né? É meio contraditório. Hoje eles estão desesperados, mas e aí? Eles falaram que concordavam com o homeschooling no Brasil. E o que vocês acham sobre isso? Gente, é bom pensar, né? Porque a gente está vivendo um homeschooling obrigatório. Então, esse texto está falando sobre isso. E na página 197, tem aí do número 1 até a 199 para acabar. Vocês podem fazer e depois olhar pelo códigozinho gabarito online. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Estejam certos de que eu tô com saudade. Vocês sabem que eu gosto de conversar, de estar com vocês. Mas por um bem muito maior, a gente precisa estar em casa
e dando aula, né, dessa maneira, tá bom? Me perdoem por qualquer coisa que vocês precisarem também, vocês sabem que podem entrar em contato comigo, e é isso. Um beijo. Beijos com saudades.